Aqui estamos para mais uma reflexão no livro de Gênesis. Com esta aula, iniciamos o capítulo 4. Seja bem-vindo ao nosso THI Teologia Itinerante. Sou Zé Souza, professor e idealizador aqui deste projeto. Nossa reflexão se dá no capítulo 4 do livro de Gênesis, Caim e Abel. Nossa reflexão de hoje se dará nos versos de 1 a 16. Mantenha sua Bíblia aberta no capítulo 4 para acompanhar o estudo. Pause o vídeo e leia o capítulo 4 inteiro. Após a leitura, retorne para o vídeo. Aguardo você. Já leu o capítulo 4 inteiro, na íntegra? Ótimo. Então agora a nossa reflexão ficará muito mais célere, porque vamos simplesmente fazer um apanhado geral do capítulo 4, dos versos de 1 a 16, considerando que você já leu. O verso 1 já inicia dizendo: E conheceu Adão a Eva, a sua mulher. O verbo conhecer aqui não é utilizado como aquisição impessoal de informações. É usado eufemisticamente como sinônimo de ter relações sexuais. Relação sexual de forma íntima e sacra entre o esposo e sua esposa. Observe que o verbo conhecer, biblicamente falando, nunca é usada para animais irracionais, cuja relação sexual apenas satisfaz um apetite instintivo. Conhecer, da forma que é descrita aqui, descreve uma relação íntima que envolve ardor, paixão, posse e reciprocidade. O ato sexual é uma das experiências mais significativas possíveis para os seres humanos. A relação sexual de Adão e Eva resultou na concepção de um filho, Caim. Caim, o primeiro filho de Adão e Eva, deu origem ao termo queneus, ou seja, da palavra Caim deriva-se a palavra ferreiros, que são os queneus, cujo nome é relacionado ao significado da palavra artesão ou algo produzido. Primitivamente, o nome Caim significa adquirido, possuído. E disse: Alcancei do Senhor um varão. Esta expressão, alcancei do Senhor um varão, pode ser uma tradução tal como: da parte de Jeová adquiri um varão. Com a ajuda de Jeová adquiri um varão. A saber, Jeová. Observe que há um lapso temporal grande entre os versos 1 e 3. Leia novamente. Fique atento aos detalhes. Observe que entre os versos 1 e o verso 3, nós temos Caim, já adulto, já entra em cena no capítulo 4, nos versos 1 e 2, Abel. Então nós temos aqui uma figura que teve 9 meses de gravidez, cresceu, se tornou um adulto, já teve uma profissão e assim foi desenvolvendo. Então nós temos Caim nasce, cresce, se desenvolve profissionalmente e, de igual forma, o seu irmão Abel. Então aqui nós não temos nenhuma criança, menos ainda adolescente. Essa fase dele já se passaram quando o escritor sacro começa a
desenvolver a história. Caim e Abel não são mais crianças, nesse contexto que você já leu. Nem eles, nem seus pais eram os únicos 4 seres humanos na Terra. Como nós sabemos disso, por isso que eu pedi para que você fizesse a leitura do capítulo 4 na íntegra. Mas nós vamos desenvolvendo passo a passo, para não deixar nenhum detalhe para trás. Alguns intérpretes, leia novamente os versos 1 e 2, só para você entender o que nós vamos tratar agora. Leia o verso 1, degusta, bem pausadamente. Degusta cada palavra, porque se você não degustar as palavras do verso 1, você não vai conseguir sentir a diferença no verso 2. Eu preciso que você leia de forma paulatina cada palavra do verso 1, de preferência, depois repita de memória, em seguida o verso 2. Ok? Já fez? Agora fica mais fácil a nossa reflexão. Alguns intérpretes entendem que Caim e Abel eram irmãos gêmeos. Por que irmãos gêmeos? Observe o verso 1 e o verso 2, entre o 1 e o 2, que o verso 1 tem o verbo conhecer. Conheceu Adão a sua mulher. Mas no verso 2, falta esse verbo conhecer. Logo, a leitura que esses estudiosos que defendem a linha que Caim e Abel eram irmãos gêmeos, eles pensam mais ou menos o seguinte: conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e nasceu um filho, Caim. Como falta o verbo conhecer novamente para que nasça Abel, eles interpretam da seguinte forma: e, em seguida, logo após o nascimento de Caim, nasceu Abel. Por isso que não tem o verbo conhecer. É essa a interpretação que uma linha teológica dá. Que Caim e Abel eram irmãos gêmeos, porque falta o verbo conhecer no verso 2. Lembra da história de Esaú e Jacó? Mais ou menos como se fosse daquela forma. Abel significa sopro, vapor, vaidade, fraqueza. O significado do nome não é indicado no contexto imediato nem imediato. Observe que a partir do verso 3, temos a narrativa das ofertas apresentadas por Caim e Abel. Então, observa que interessante o verso 1, como ele é inteiro por si mesmo. Observe que o verso 1 para o verso 3, olha a lacuna temporal que nós temos. No verso 1, diz que Adão conheceu a sua mulher. Quando conhece, então tem um período de gestação de 9 meses. Eva vai dar à luz 9 meses depois. Tem um período de desmame, que é aproximadamente com 3 anos. Então, temos 3 anos de desmame, temos 9 meses de gestação. Então, aí, no mínimo, nós já temos aí 3 anos e 9 meses, entre os versos 1 a 3, no mínimo. Como Caim e Abel já entram em cena no cenário bíblico, já adulto, dialogando, tendo uma profissão, então nós não sabemos qual a idade dele. Observe que é um tempo temporal aí extraordinário, para a gente parar e pensar, porque quantas coisas ocorreram e deixaram de ser escritas. Cada um deles trouxe voluntariamente uma oferta a Deus, pois ela não fora ordenada. Por isso, da afirmação que trouxeram voluntariamente. O contexto bíblico não diz que Deus exigiu uma oferta. Então, simplesmente diz que Caim trouxe uma oferta, Abel trouxe uma oferta. Então, trouxe por quê? Como foi desenvolvido essa ideia de ofertar, de sacrifício? Caim trouxe, de forma apropriada, sua oferta, o fruto da terra. Abel trouxe ovelhas. Todavia, Deus aceitou Abel e sua oferta
e rejeitou Caim e sua oferta. Você já parou para pensar, quando você lê esse texto, o que aconteceu que Deus aceitou um e rejeitou o outro? O texto e o contexto não explica o que levou à aceitação de um e à rejeição do outro da parte de Deus. Caim e Abel foram sinceros em suas ofertas? Como você interpreta, como você explica esse texto e essa omissão do porquê que Deus aceitou de um e rejeitou o outro? O que você acha? Você acredita que eles trouxeram voluntariamente as suas ofertas? Ou já havia alguma imposição anterior que o autor sacro deixou de escrever por qualquer motivo? Você acredita que Deus rejeitou a oferta de Caim porque trouxe o produto da terra, em vez de fazer a oferenda de sangue? Já ouviu essa expressão? Deus rejeitou a de Caim porque não havia sangue? Será que é verdade? Será que a nossa interpretação não está sendo muito infantilizada? Não se esqueça que as ofertas de cereais, conforme Levítico, capítulo 2, verso 1, ou manjares, era uma das primícias, das principais ofertas do sistema sacrificial posterior ao dilúvio. Obviamente, Deus se agrada mais da oferta de sangue, que era a principal na antiga aliança, mas não teria rejeitado a de cereais, a não ser como uma oferta pelo pecado, o holocausto. Não há aqui nenhuma menção que o caso é de uma oferta pelo pecado. Leia novamente o capítulo 4 inteiro e veja se você consegue identificar algum indício de remissão de pecado aqui para que seja exigido sacrifício de sangue, porque o contexto não nos permite interpretar algo parecido. Creio que a chave para a interpretação correta está na palavra primogênito, na oferta de Abel. Grife essa palavra na sua Bíblia. Deixe coloridinho se for a Bíblia online. Primogênito. Esta, na minha interpretação, é a palavra-chave para desvendar o porquê que Deus aceita de um e rejeita do outro. O termo primícias é usado correspondentemente em relação a produtos da terra na antiga aliança. Da mesma forma como os primogênitos eram os mais preciosos entre os animais, as primícias o eram entre os cereais. A ausência do termo de primícias na oferta de Caim é óbvia. Dessa forma, observamos que, em contraste com o melhor que Abel trouxe, Caim simplesmente trouxe a Deus algo. Não que fosse da pior qualidade, não era o melhor que ele tinha, mas também não era o pior. Caim estava agradecido a Deus por um rendoso ano agrícola. Ele queria agradecer-lhe pela sua ajuda. Por isso, trouxe-lhe um presente. Abel, ao dar a Deus o que tinha de melhor, como mais tarde os homens iriam fazer diante dos governantes humanos, testificou de sua completa dependência de Deus e do quanto devia a ele. Caim agradeceu a Deus por servi-lo. Abel confessou-se servo de Deus. Por fim, não somos informados como foi que estes homens descobriram a reação de Deus à sua oferta. Talvez isto se tornou aparente quando o rebanho de Abel se multiplicou, enquanto a colheita seguinte de Caim foi um fracasso. Seja como for que Deus a tenha feito conhecida, a reação de Caim foi hostil,
evidencia suficiente de sua atitude errada para com seu Criador. Uma verdadeira pessoa de fé ainda continua crendo na bondade de Deus, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Deus adverte a Caim de que o seu ressentimento poderia levá-lo ao desastre, se ele não o reprimisse. Se ele não o reprimisse. Caim primeiro fracassa no altar, depois fracassa no campo. Quando fracassamos em nossa teologia, fracassaremos em nossa ética. Nos versos 6 e 7, temos algumas indagações e as palavras graciosas do Senhor para Caim. Ele não precisava ficar com ódio. O pecado estava batendo à porta do coração de Caim, à espreita para poder entrar e atacá-lo, como um leão. Mas ele devia resistir ao mal para ser aceito também. A descrição do pecado como um demônio ou um animal voraz à espera para devorar possivelmente seja uma alusão à serpente que aguarda para ferir o calcanhar, conforme descrito lá em Gênesis 3, verso 15, e também lá em 1 Pedro 5, verso 8. No verso 8 do capítulo 4, Caim cometeu um assassinato premeditado. Foi uma ação rápida, bem como planejada e sem precedentes. Sobre este ato de Caim, lá em Mateus 23, verso 35, o Senhor Jesus falou deste acontecimento hediondo como um fato histórico, semelhante ao que foi cometido contra outros profetas que Deus enviou à nação de Israel e ao que seria cometido contra ele próprio, ele, Jesus. E os versos 8 e 9, leia, por favor. Isso. Os versos 8 e 9, há uma palavra-chave que irá se desenvolver até o fim do capítulo 4. Observou a repetição dessa palavra? É outra palavra-chave para entender a essência do capítulo 4, que é a palavra irmão. Observe quantas vezes se repete somente nesses dois versos. E depois, quantas vezes vai aparecer no capítulo 4. Quando Caim ataca o seu irmão Abel, ele ataca o próprio Deus, rompendo com o laço familiar, iniciado lá no capítulo 3. Aqui, atinge o fratricídio em apenas uma geração. No verso 9, quando indagado, diz: Sou eu, guardador do meu irmão? Sua pergunta é simplesmente absurda. Tendo ceifado a vida do seu irmão, ele agora nega qualquer responsabilidade. Ao dramatizar sua inocência, ele repete a tentativa de seu pai de se ocultar. Os versos 10 e 11, Deus é um Deus que investiga. Caim recebe a mesma penalidade que Deus deu à serpente, fazendo-se um com ela. Gênesis 3,14. Você precisa dar uma lida, porque o que Deus faz com a serpente, lá no capítulo 3, verso 14, repete para Caim aqui nos versos 10 e 11. E traga à sua memória um texto do Novo Testamento, o qual o Senhor Jesus vai trabalhar esse contexto, dizendo para aqueles que desejam sua morte: vós sois do diabo, vocês têm como pai o diabo, que é assassino e homicida, desde o início do mundo. Até aqui, Caim é o terceiro a ser amaldiçoado por Deus. Até aqui onde? De Gênesis, capítulo 1 até
o capítulo 4, Caim é o terceiro a ser amaldiçoado por Deus. A primeira foi a serpente, lá em Gênesis 3,14. E a segunda, a terra, lá em Gênesis 3,17. Observe que a punição dele está associada à maldição da terra, a qual antes cooperava com o trabalho dele, dando o seu fruto e trazendo-lhe alegria, mas doravante apenas lhe lembraria o seu pecado, fazendo com que ele se sentisse fugitivo e errante. No verso 12, Caim alienou-se de seu irmão e de Deus, motivo pelo qual Deus alienará Caim do solo cultivável. Ele será um nômade, sem lar e sem a segurança da família. No verso 13, Caim responde com a autocomiseração em vez de arrependimento. Ele teme que males físicos e sociais venham a lume, porém não teme o Deus invisível que o fez. No verso 14, Caim, um rebelde, fracassa irracionalmente, crendo que Deus, que o fez e vê o seu coração, possa ver a sua situação e impedir que o mundo se dissolva em anarquia. O narrador deixa em branco o tempo entre a expulsão e a procriação. Por exemplo, quando Caim diz que aquele que me encontrar me matará, lembra que até então, nós, pela leitura bíblica, leitura singela, uma leitura rápida, nós vamos observar que só há 4 seres humanos: Adão, Eva, Caim e Abel. Então ele diz: então quem me encontrar me matará? E quem Caim tem medo? Então observe que o autor sacro já está dizendo que há muito mais gente povoando a terra. Mas por que só menciona esses 4? Onde Caim conseguiu a sua esposa? Que você já leu o capítulo 4, vai ver que ele sai da terra de norte e vai conhecer a sua mulher. De onde veio essa mulher? De quem Caim tem medo? Quem o matará? Por que irá matá-lo? Agora, que engraçado e triste, o assassino teme a morte. No verso 15, apesar de Caim ter matado seu irmão, o Senhor não o matou, nem permitiu que o fizessem. O Senhor o protegeu, colocando nele uma marca, a fim de que não fosse morto pelos outros. Mesmo em sua ira, Deus demonstra misericórdia. Ainda no verso 15, aparece a palavra sete. Sete denota um ciclo completo e, portanto, aqui a justiça perfeita vinda da parte de Deus. Deus coloca uma marca exterior em Caim. Por que exterior? Aquele que olhasse para ele veria uma marca e saberia que não poderia tocá-lo para vingar. Essa marca encherá de medo os potenciais inimigos de Caim, tornando-os incapazes de fazer-lhe mal. Terra de Nod. Terra de Nod significa errante. A pessoa alienada de Deus é alguém sem um lugar permanente. O verso 16, leia o verso 16, em seguida já leia os versos 12 e 14 do mesmo capítulo, o capítulo 4. Observe que o autor sacro, quando finaliza a reflexão do verso 16, a questão é mais teológica do que geográfica, pois está a parte da presença do Criador é tornar-se um nômade, um errante, que anda sem rumo na terra. Aqui, nós concluímos a reflexão de parte do capítulo 4.
No nosso próximo encontro, daremos sequência aos versos 17 seguinte e finalizaremos o capítulo 4. Porém, quero fazer um outro convite a você, que é conhecer o nosso blog. Aqui nós temos o QR Code, você pode escanear esse QR Code, mas se você estiver utilizando o seu celular, não se preocupe. Vou deixar logo abaixo aqui do vídeo o link para o nosso blog. Lá você vai ter materiais escritos, bem como outras formas de entrar em contato conosco, aqui no THI. E se de alguma forma também esses estudos do THI têm contribuído para o seu crescimento intelectual e espiritual, queremos também convidá-lo a contribuir financeiramente para este ministério. Temos aqui a chave Pix, só você escanear, mas caso tenha algum problema no QR Code, não se preocupe, que logo abaixo do vídeo também deixaremos essa chave Pix, um link para que você possa também estar utilizando. E de antemão, queremos agradecer você por estar aqui e até o nosso próximo encontro.